Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. A gente está recebendo aqui nos estúdios o deputado estadual André Quintão, do PT, pré-candidato a vice-governador na chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Com a gente aqui nos estúdios, a editora de política de O Tempo, Marina Schettini. Bom dia, Marina. Vou dar o bom dia primeiro para você. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, Adriana, Palhares, deputado, a quem acompanha a gente. Deputado André Quintão, bom dia, muito obrigado pela presença. Primeira vez que o deputado está dando uma entrevista um pouco mais estendida depois que foi anunciado como vice de Calil. Obrigado pelo prestígio. Eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer estar aqui junto com a Adriana, com a Marina, Palhares e com os ouvintes, principalmente. Muito obrigado. Deputado, começo perguntando para o senhor o seguinte: quem é que chamou efetivamente o senhor para ser vice do Calil e qual foi a missão dada ao senhor nesse posto que nós sabemos é estratégico para um candidato ao governo? Diria, Rodrigo, que foi uma construção coletiva. Havia o interesse tanto do PT, do ponto de vista nacional, estadual, das nossas bancadas, quanto o PSD, de estabelecerem uma aliança formal em torno das candidaturas, pré-candidaturas Lula e Calil. E nesse sentido houve um gesto importante de desprendimento do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, no sentido de facilitar os entendimentos, abrindo mão da sua indicação para pré-candidato a vice. A partir desse momento, foi apresentada essa alternativa de composição para o Partido dos Trabalhadores, e aí as bancadas foram ouvidas, os perfis analisados, obviamente, nossa liderança maior, o presidente Lula, e em convergência também com um perfil desejado pelo ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, e pelo próprio presidente da Assembleia, que abriu mão de vice. Nesse sentido, houve uma convergência em torno do meu nome, talvez principalmente pela condição de líder de oposição na Assembleia Legislativa e também pelo trânsito interno no PT. E aí eu já te respondo, a principal missão nesse momento de pré-campanha é trazer o Partido dos Trabalhadores, trazer a militância nossa da capital, mas principalmente do interior do estado e dos movimentos sociais, para a candidatura do ex-prefeito Calil e também para o Senado do Alexandre Silveira. Deputado, conversando com alguns colegas do senhor, inclusive na Assembleia, na última semana recebemos aqui a deputada Andréa de Jesus, do PT, e falamos a respeito, dessa sondagem do nome do senhor como pré-candidato a vice na chapa de Alexandre Calil. E eles sempre destacam essa questão do conhecimento do senhor, esse trânsito, muito tempo como deputado, o conhecimento de várias áreas no estado, e vai ser um desafio, tornar o ex-prefeito Alexandre Calil conhecido também no interior do estado. Ele é muito conhecido e reconhecido aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. A gente tem isso até mesmo em pesquisas, mas e no interior do estado? Qual é a estratégia? Como tem tempo para fazer implantar essa estratégia e torná-lo mais conhecido no interior? Tenho certeza que sim. O ex-prefeito fez o principal, uma ótima gestão à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, tem muita sensibilidade social. Minas e o Brasil precisam de um processo de recuperação e reconstrução econômica e social alinhado ao ex-presidente Lula, nosso pré-candidato à presidência, e isso eu tenho certeza, numa eleição que tende a ser polarizada, vai fazer com que o ex-prefeito Calil não somente seja mais conhecido ainda no estado e principalmente apontar que o caminho de reconstrução para Minas e no Brasil passa exatamente por eleição desse campo político que foi construído nesse momento. Deputado, os prefeitos são muito importantes, na eleição ao governo. E o governador tem um trânsito ali muito bom com os prefeitos no interior. A gente vê o Lulema, A gente mostrou, inclusive, no fim da semana passada. Como vencer isso? Como aproximar o Calil, o senhor, dos prefeitos que estão tão próximos do governador? O melhor período do Brasil, principalmente para as prefeituras, foi do ex-presidente Lula, através de políticas públicas, de repasses de recursos, de programas sociais, e nós vamos recuperar isso agora com a eleição do ex-presidente Lula. E Minas Gerais estar alinhada a esse movimento é muito importante. Óbvio que o presidente Lula
se caso ganhe a eleição, vai fazer um governo, como sempre fez, absolutamente republicano, mas quando você tem um governo do Estado alinhado com as prioridades nacionais, o Estado que está alinhado recebe mais, tem mais protagonismo, tem mais investimentos. Eu tenho certeza que os prefeitos, ao longo da campanha e da pré-campanha, vão perceber que o lado certo é o lado de Lula e Calil. Deputado, o senhor falou aqui agora há pouco que uma das missões do senhor neste momento agora de campanha vai ser inclusive trazer o PT para a campanha de Alexandre Calil, agora com o senhor na chapa, e para a campanha de Alexandre Silveira. Mas historicamente o PT tem dificuldades de fazer a militância do PT, dificuldades de apoiamento de candidatos. Eu cito, por exemplo, Hélio Costa em 2010, uma eleição que eu cobri de perto, inclusive, porque cobri especificamente essa chapa. Era uma chapa em que o vice era do PT, era o aliado do senhor, Patrus Ananias, deputado federal, mas o PT teve uma extrema dificuldade de fazer um apoiamento efetivo a essa chapa. Por que vai ser diferente agora? E o que o senhor busca trazer de diferente para que o PT, de fato, entre nessa campanha com a militância que a gente, inclusive, conhece? O momento, Rodrigo, exige uma transformação e reconstrução do país e de Minas Gerais. Isso vai acontecer a partir do momento que nós apresentarmos aos eleitores a nossa proposta para Minas e proposta para o Brasil. A militância do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos sociais, sabe que Minas Gerais ficou estagnada nestes últimos anos. O governo Zema foi absolutamente omisso nas questões sociais. Aliás, foi a Assembleia que apresentou várias propostas de uma rede de proteção social, como, por exemplo, o auxílio emergencial mineiro. E também um governo conivente com a mineração predatória, contra o desenvolvimento sustentável, que quis congelar os investimentos sociais numa posição de subserviência em relação ao governo Bolsonaro. Eu acho que o debate político vai fazer não só a militância do PT, mas que o eleitor em geral do Estado perceba a diferença entre projetos. De um lado, o projeto de Lula e Calil, de outro, projeto de Zema e Bolsonaro. Mas, deputado, só completando a pergunta do Rodrigo, o senhor acha que o jeito como essa negociação com o PSD foi feita tá ok para a militância? Assim, o Reginaldo Lopes, ele foi deixado de escanteio, ele foi bem tratado. A militância, ela pode se incomodar com isso? Isso pode afetar o engajamento dela? Eu acredito que a construção foi baseada num projeto nacional e estadual, com um diálogo entre as principais lideranças. A base partidária quer a vitória de Lula e derrotar o Zema. Então, nesse sentido, eu sinto uma unidade progressiva em todos os dois partidos, né? Agora, a política não é burocracia. A gente sabe que essa construção, ela é progressiva, ela vem ao longo do tempo, e a minha missão como vice nessa chapa, um dos desafios é exatamente esse: buscar essa incorporação efetiva da militância. Agora, eu tenho certeza que isso já está acontecendo, né? Nós já estamos em pré-campanha. Eu percebo que o sentimento foi de muita felicidade, em razão de estarmos fortalecendo o palanque do presidente Lula em Minas e, por outro lado, de nós construirmos uma alternativa real de derrotar o aliado, né, do governo Bolsonaro aqui em Minas, que é o governador Zema. E a incorporação também de outras legendas. Aí eu cito União Brasil e MDB. Como estão essas negociações? Quem está conduzindo essas negociações? Como que é possível afastar os dois partidos, né, do governador Romeu Zema? E suplência de Alexandre Silveira está em jogo nessa negociação? Adriana, a coordenação da pré-campanha do ex-prefeito Calil está nas mãos do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Ele então, que está fazendo essa costura. Nesse momento, ele participa, né, com protagonismo junto com o ex-prefeito Calil, e também por parte agora do PT. Na semana passada foi oficializada a coordenação da pré-candidatura do presidente Lula e desse palanque em Minas por parte do companheiro Reginaldo Lopes. Então, caberá aí aos dois conduzirem esse processo.
Eu pergunto para o senhor também, como é que ficou a situação do presidente da Assembleia, né? Ele foi tido e havido como vice até essa última costura em que o senhor chegou agora ao posto de pré-candidato a vice-governador. O Agostinho, ele até tem evitado falar com a imprensa, a gente já tentou e etc. Ele tem falado com vocês do futuro político, o que ele pretende efetivamente, se ele vai ser candidato à reeleição, se ele vai buscar a vaga no Tribunal de Contas do Estado, que é outra possibilidade que vem sendo aí constantemente aventada? Não, minhas conversas com o presidente da Assembleia, e posso dizer amigo Agostinho Patrus, tem focado a discussão da pré-candidatura do ex-prefeito Alexandre Calil, não do futuro político ou do presente político do Agostinho, né? Agora, com certeza, hoje ele é a maior liderança dentro da Assembleia Legislativa, coordenador da pré-campanha do ex-prefeito Alexandre Calil, e é um protagonista dessa construção não só do palanque do Calil, mas também do Lula aqui em Minas Gerais. Então, o caminho que ele escolher vai ter nossa solidariedade e apoio. A gente falava do PT, né, da militância, e no PSD, deputado, existe uma resistência principalmente ao nome do Lula dentro do PSD, né? Muitos deputados, a bancada federal, por exemplo, é muito bolsonarista. Já está sendo feito um trabalho para trazer esses deputados? Como que isso vai ser feito? O senhor participa dele? A aliança foi construída recente. Como eu disse, política é construção, é convergência, elaboração também programática, e tenho certeza que ao longo da pré-campanha e da campanha haverá uma incorporação, porque o melhor para Minas e o melhor para o Brasil hoje estão representados pela pré-candidatura de Lula e de Alexandre Calil. Então, eu acredito que isso vai ocorrer com a participação efetiva do PT, do PSD e demais partidos, né? Nós lembrando aí que o PT hoje está federado com o PV, com o PCdoB, né? E nós temos que ampliar o diálogo também com demais partidos de centro para a gente construir uma grande unidade. Minas Gerais, Marina, é determinante na eleição nacional. Nenhum presidente ganha sem ganhar por Minas Gerais. Então, nós temos amplas condições de dar uma vitória ao ex-presidente Lula aqui em Minas e, ao mesmo tempo, construir um projeto alternativo que enfrente os desafios sociais, os desafios ambientais, os desafios colocados para o povo de Minas Gerais, principalmente para as regiões mais pobres, com a candidatura do ex-prefeito Calil. Então, acho que esse projeto político, nacional e estadual vai ancorar essa incorporação progressiva de quadros de todos os partidos que estejam conosco. Qual que é a prioridade? Eleger o pré-candidato Lula, né, à presidência, ou Alexandre Calil aqui no estado? Porque a gente sabe que essa dobradinha, em alguns momentos históricos aqui da nossa política, não se formalizou, né? Como trabalhar isso? Prioridade é eleger Lula e Calil juntos por Minas Gerais e pelo país. E temos também uma candidatura ao Senado, Alexandre Silveira, e também o fortalecimento das nossas chapas de pré-candidatos a deputados estaduais e deputados federais. Ninguém governa sozinho, vai ser uma campanha coletiva, uma campanha irmanada, uma campanha engajada. Esse é o nosso objetivo. Nós sabemos que a presidência da República é fundamental, define os rumos do país. Agora, é importante que em Minas Gerais a gente tenha um governador sintonizado com as transformações colocadas para o país, principalmente de combate à pobreza, à insegurança alimentar, à questão social. E o ex-prefeito Calil já mostrou em Belo Horizonte que ele tem esse compromisso. Ele fez em BH e vai fazer por Minas. Então, a prioridade é eleger Lula e Calil. Deputado, quando o senhor fala que ao longo da campanha vai ser possível atrair a bancada federal do PSD, que hoje notavelmente é bolsonarista, todo mundo consegue enxergar isso, o senhor quer dizer de alguma forma que se o desempenho do ex-presidente Lula nas pesquisas continuar como tem sido, apontando até para uma possibilidade de vitória eventualmente no primeiro turno, fica mais fácil atrair esses nomes? Lembrando que o PSD é um partido do Centrão e que muitas vezes se posiciona favorável ao governo, seja lá qual o governo for. Eu diria que as pessoas que vão disputar cargos proporcionais, né, para deputados e deputadas estaduais, federais, têm que estar em sintonia com o povo. E o povo está dando sinais claros de que quer transformações em nosso país e que passam pelo
ex-presidente Lula. Então, eu acredito que esse vai ser um balizador importante, além da própria participação das lideranças do PSD, né? Aqui em Minas Gerais foi feita uma convergência entre esses partidos, então nós esperamos o engajamento, né, do Kassab, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Então, acredito que com essa participação política do candidato ao Senado, Alexandre Silveira, eu tenho certeza que o PSD, assim como o PT, estarão de mãos dadas numa campanha coletiva. A vitória não é a vitória de um partido ou de outro, é a vitória do Brasil e de Minas. Então, é uma questão que vai ser construída, tenho certeza, com muita fidelidade. Deputado, que tipo de participação que o senhor, o partido do senhor, espera dessas lideranças? O senhor falou Kassab, eu citei Rodrigo Pacheco também, que o senhor já disse que é mineiro. O que eles já fizeram nessa pré-campanha? O que eles vão fazer? O que já está combinado e o que vocês esperam? Marino, nós tivemos uma grande vitória ao estabelecer essa construção política, com um gesto, inclusive, de desprendimento por parte do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, recém-filiado ao PSD, que abriu mão da vaga de vice, e também do companheiro Reginaldo Lopes, do PT, que era pré-candidato ao Senado. Então, a partir daí, foi criada a base para um palanque muito forte em Minas. Essa aliança aqui em Minas, PT-PSD, tem repercussão nacional. Então, essa já foi uma grande conquista, e essa conquista teve a participação, obviamente, de todas essas lideranças que você mencionou. Mas na prática, por exemplo, o senhor já viaja, né? O Lula já vai viajar com o senhor, Calil, no dia 10. Existe alguma programação com o Rodrigo Pacheco, por exemplo? Não, essa construção do PSD está sendo feita pelos dirigentes estaduais do próprio PSD, mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma estratégia combinada de atuação, seja ela regional ou setorial. O senhor tem conversado com o PDT ou os pedetistas? A gente viu uma polêmica envolvendo o pré-candidato do PDT, Miguel Correia, e também a Duda Salabert, né, pré-candidata ao Senado, né, pelo PDT. Os dois demonstrando apoio a Lula. Adriana, as conversas partidárias estão sendo encaminhadas pelo presidente do partido, Cristiano Silveira, pelo coordenador, no caso do PT, Reginaldo Lopes, e no caso da campanha do ex-prefeito Calil, pelo Agostinho Patrus. Nesse momento, a minha prioridade é exatamente fortalecer a participação do PT na campanha do ex-prefeito Calil. Mas como que o senhor recebeu essa polêmica toda? Que leitura que o senhor faz disso? Eu acho que em todos os partidos, principalmente aqueles partidos no campo democrático popular, poderia falar do PSB, do PDT, né, e outros, do PSOL, da Rede, nós temos um desejo muito grande de apoiamento ao ex-presidente Lula, e também aqui em Minas de participação no primeiro turno ou no eventual segundo turno da campanha do ex-prefeito Calil. Agora, na política é muito importante que a gente respeite os ritos partidários próprios, né? Eu, que tenho 37 anos de filiação ao Partido dos Trabalhadores, sei que num processo desse é muito importante o convencimento interno, a construção interna, e a gente espera que isso possa ser feito, como disse, no primeiro ou no segundo turno. Com 37 anos de política, deputado, o que leva um deputado que está no 5º mandato, experiente, bem relacionado dentro da Assembleia, a colocar o nome dele à disposição ao cargo de vice-governador, numa disputa que hoje, no cenário de hoje, ainda é desfavorável para a chapa, com o governador Zema liderando em todos os cenários? A necessidade de transformação social em Minas e no país, Rodrigo. Chega uma hora que a gente é convocado para uma missão. Eu recebi essa missão do ex-presidente Lula, fiquei muito honrado em ser indicado como pré-candidato a vice pelo Partido dos Trabalhadores, em convergência com o ex-prefeito Alexandre Calil, e a minha dedicação vai ser total nessa pré-campanha. Eu falei para o ex-presidente Lula, é o maior desafio da minha vida e eu vou honrar esse desafio. Vamos rodar Minas Gerais e vamos ganhar essa eleição. A gente está conversando com o André Quintão, deputado estadual pelo PT.
Ele que é pré-candidato a vice na chapa de Alexandre Calil. Ainda dá tempo de fazer mais uma perguntinha antes da nossa hora do bate-pronto. Vou passar a bola para as meninas aqui. Quem se habilita? Deputado, conta pra gente qual que é o plano do senhor para a campanha. Quantas vezes o presidente Lula deve vir a Minas? Isso já está fechado? A gente tem a primeira viagem no dia 10. A estratégia nacional ainda não foi definida, mas Minas Gerais é um estado, Marino, muito importante politicamente, eleitoralmente. Então, com certeza, o presidente Lula vai estar aqui presente. Agora, a nossa campanha, pré-campanha e depois campanha, vai também ter um lastro muito grande nos pré-candidatos a deputados estaduais, deputados federais, no caso do PT, nos nossos diretórios, na militância, e sempre lembrando desse diálogo direto com os movimentos sociais, os comitês também em cada município. Vai ser uma campanha descentralizada. Minas tem 853 municípios, cada município é muito importante. Agora, a presença da liderança maior, ela vai ocorrer nas principais regiões do estado. A campanha é descentralizada, mas o candidato tem fama de centralizador. Como é que vai ser essa medida da água e do fubá, deputado? Nós vamos construir uma campanha com diálogo, com participação. Eu tenho certeza, nesse momento que o Brasil precisa dessa reconstrução, todos nós, partidos, lideranças, movimentos, temos que colocar divergências menores em segundo plano. O mais importante é a transformação e recuperação de Minas e do Brasil para as pessoas mais pobres, que são aquelas que foram mais afetadas pela crise econômica e também pela pandemia. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, deputado. Isso. Perguntas objetivas, respostas também. Hoje um pouquinho diferente, né, Rodrigo? Exatamente. A gente vai falar a respeito de nomes para que o senhor possa opinar. Podemos começar? Podemos. Começando então, Alexandre Calil. Preparado para bem governar Minas Gerais. Romeu Zema. Omisso na questão social e conivente com a mineração predatória em nosso estado. Carlos Viana. Um candidato que tem uma trajetória respeitável. Lula. Maior liderança política e próximo presidente do país. Jair Bolsonaro. Pior presidente da República. Ciro Gomes. Polêmico, tem uma trajetória que eu respeito. André Quintão por André Quintão. Um assistente social na política. Deputado estadual André Quintão, pré-candidato do PT, pré-candidato a vice-governador na chapa de Alexandre Calil. Ele é deputado estadual pelo PT, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigado, prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, estou à disposição. Muito obrigado. Marina Schettini, editora de política de O Tempo, nossa parceira de sempre aqui. Obrigado pela presença mais uma vez, Marina. Eu que agradeço. Obrigada, Dri, deputado. Obrigada, Marina. Obrigada mais uma vez, deputado.